Nesta oportunidade vamos dar início a um novo estudo, um novo tema que estamos propondo. O nosso assunto é a respeito de um misticismo, a crença de que objetos possam ter de alguma forma poder. Isto pela atribuição, muitas vezes, de uma virtude a algum objeto, como se algo sobrenatural emanasse dele, ou nele existisse alguma virtude mágica para atuar, ou por ele conseguir alguma coisa. Nós temos muitas historiazinhas de conto de fada e de varas das fadas, que ao toque da vara acontece tanta coisa. E nós precisamos ter cuidado, que temos uma tendência de atribuir a objetos poder, quando na verdade não existe isto de forma alguma. Isso é um misticismo, crer que objetos tenham poder, alguma virtude sobrenatural. Esse vai ser o nosso assunto, começando em Números, no capítulo 21, e observando a história que aqui temos e daqui seguindo em frente. A palavra em Números diz para nós assim: então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, verso 8: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Esta é a história de um fato. Observe, o povo murmurou, houve um mal entre o povo, serpentes, muitos morreram, mas buscando socorro de Moisés e esse de Deus, a ordem de Deus foi simples: faz uma serpente de metal, coloca-na sobre o madeiro, e será que quando alguém for mordido, é só olhar para a serpente no madeiro, pronto, e será curado. E assim houve cura deste mal sobre o povo ali no deserto. Muito bem, é um fato. Aquilo era para acabar ali mesmo, porque em termos de serpente metal foi uma instrução que o Senhor deu. Não era importante a serpente, era importante a mensagem que nós vamos acompanhar e ver, e ter essa mensagem lá.
no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus dá a interpretação daquele fato tão simples: uma serpente sobre o madeiro, e quem olhasse para ela seria curado. A passagem está a partir do verso 12, na conversa de Jesus com Nicodemos. Verso 12, Jesus diz: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E o importante é o verso 14, quando convido todos para lerem comigo, o que diz desta forma. Leiamos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim agora que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Basta até aqui. Aí está a mensagem. O povo transgrediu feio contra Deus no deserto, em descrença, incredulidade. Isso levava-os à morte. Mas, olhando para o madeiro, ali no deserto, uma serpente pendurada, e eram curados. Mas era a mensagem de Deus, dizendo que alguém levaria sobre si todas as iniquidades, todas as maldades do povo, e ali teríamos o cumprimento da palavra de Isaías 53. Ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e nós fomos sarados. Então a serpente no madeiro no deserto era já Deus falando a Moisés e para o povo que haveria alguém que seria levantado no madeiro, observe, sendo maldito em lugar de todo o povo. Aquele no madeiro era a morte de Jesus, mas o povo seria curado, teria o perdão dos seus pecados. Mensagem simples, direta, que nós não vemos explicação nas Sagradas Escrituras, não ser Jesus mesmo falando com Nicodemos, completando a palavra dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morrendo em nosso lugar, sobre ele caíram todas as nossas transgressões. E aí vem a mensagem: olhe para Jesus, crê no sacrifício da cruz, crê que ali está o perdão dos nossos pecados em Cristo. A nossa redenção está nele. Pronto, era a mensagem, acabou a história. Mas agora vem o detalhe que nós queremos colocar. Em vez de ficarem com a mensagem ou procurarem de Deus um entendimento, não, passaram a ter aquela serpente como objeto que tinha poder, que tinha virtude. Pronto. E aí entra a idolatria. O que vemos depois em 2 Reis, quando essa história passa muitos séculos e termina no capítulo 18, da forma que aqui se registra para nós. No capítulo 18, o título desse texto é: Ezequias restabelece culto ao Senhor. Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá.
Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Verso 4: Este tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. E os séculos passaram. O que nós lemos em Números foi na caminhada, jornada do deserto, e passa todos os séculos do tempo dos juízes, e passa o século do tempo dos reis, e só lá na frente, quase que no término das 10 tribos que tinham sede em Samaria, é que nós vamos ver então que aquela serpente construída por Moisés foi agora destruída. Mas séculos e séculos o objeto esteve ali sendo cultuado por quem? O povo de Israel. E observa que muitos poderiam se justificar: não, foi Deus que mandou fazer. Mas Deus mandou fazer, mas não que fosse isso cultuado, porque o mandamento já dizia: não farás para ti imagem de escultura, não te inclinarás a ela, nem as servirás. Então a ordem de Deus é essa: se Deus mandou fazer um objeto com um objetivo, nunca será para culto. Mas em vez de entenderem a mensagem da serpente no madeiro, não, atribuíram à serpente algum poder, o que é o misticismo, na verdade uma feitiçaria, e também ao mesmo tempo idolatria, tudo em volta do mesmo fato. Aqui está esse exemplo, Márcio, que precisamos entender, e é tendência geral do povo cristão, em vez de andar em fé, ou conforme Jesus disse, servir a Ele em verdade e em espírito, muitas vezes se quer alguma coisa e criar algo, às vezes baseado na própria citação, ou algo que Deus estabeleceu, para atribuir aquilo alguma virtude. É perigoso isso, e é comum. Tanto vemos assim que, além desse fato, abrindo agora o livro de Juízes, chegamos ao tempo de um grande juiz, abençoado juiz, chamado Gideão. Capítulo 8. Conhecida a história de Gideão, com 300, derrotou um grande exército de povos inimigos que se reuniram contra eles. Mas, ao final de todo aquele assunto, o povo de Israel quer constituir Gideão rei sobre eles. A palavra está no verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Queriam constituir Gideão rei, mas Gideão foi muito sábio e alcançou graça de Deus para escapar disso, desse orgulho, dessa presunção. Não, resistiu àquilo, não aceitou. O movimento correto de quem reina sobre o povo de Deus é o próprio Deus. Mas infelizmente ele fez a petição: se vocês querem me agradar, vou dizer nas minhas palavras, se vocês estão agradecidos pelo livramento que houve, então cada um dá um pendente de ouro daquilo que vocês tiveram e alcançaram do despojo
do grande exército que veio contra nós. E o povo concordou e foi trazendo cada um pendente de ouro para Gideão. Bom, já foi algo que o olho esteve pousado na riqueza. Não é bom. Mas o pior é o que está no verso 27. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Um erro: desejar riqueza. Segundo erro, e o pior, fez um éfode, uma estola, uma parte do paramento do sumo sacerdote. Não diz que ele usava, mas colocou na sua cidade. Pronto. O éfode é uma parte da indumentária do sumo sacerdote e tem a sua forma de confeccionar, e é para o sumo sacerdote usar, e mais ninguém, nem um outro sacerdote poderia usar, só aquele que fosse o sumo sacerdote. E Gideão lhe faz isso, um objeto da indumentária do serviço na casa do Senhor, e coloca como enfeite na sua cidade. Pronto, o povo se prostituiu. É a menção, vamos dizer assim, do texto, a letra, mas o sentido é que eles se desviaram em idolatria, atribuindo a um objeto que é das coisas de Deus, uma cópia, na verdade, em ouro. Pronto, e ali se desviaram das coisas de Deus, atribuindo a um objeto, observe, alguma virtude, e ali houve todo esse desvio. Coisa terrível. Quem é que fez isso? O povo de Israel, começando lá com Gideão. Vamos em frente um pouco mais, abrindo a palavra em 1 Samuel. No início desse livro, no capítulo 4, nós temos Israel em guerra contra os filisteus. O início do assunto é que eles estão já desviados. Ofni e Finéias, sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Eli, procedia erradamente no sacerdócio e trazia escândalo para o povo na ministração da casa de Deus. E o povo enfraqueceu-se espiritualmente e se desviaram naturalmente. O capítulo 4 vem o mal, a batalha contra os filisteus. Eles vão para a batalha e perdem, e assim sendo, acham que o que lhes faltava era a presença de Deus, e faltava mesmo. Então no verso 4, observe: enviou pois o povo a Siló, onde estava o santuário de Deus naquela época, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam com a arca do concerto de Deus. Vamos falar nossas palavras. O que aconteceu? Perderam a batalha. Perdeu a batalha. Mas também foi desprotegido. Nós temos que levar Deus conosco. Aí foram buscar a arca do concerto. E observem mais ainda, verso 5:
Sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial de Israel, todo Israel jubilou com um grande júbilo, até que a terra estremeceu. Perdoe dizer assim, é como se fosse hoje, houve reteté no meio do povo. A arca entrou no meio do exército lá, o povo já começou a vibrar e a terra balançou. Perderam de novo e perderam a arca. Os filisteus levaram a arca embora, e a partir daí, pronto, o desastre, que não há mais culto a Deus, senão quando mais tarde Davi vem restaurar a posição da arca numa tenda em Jerusalém. Agora, voltemos a afirmar nesse ponto. Qual foi a ideia deles? Perdemos porque nós estamos afastados de Deus, estamos a buscar Deus, mas Deus é a arca. Na arca tem virtude? Não. Em vez de se arrepender e buscar Deus no choro, em jejum, em pó e cinza, não. Trouxeram o objeto da arca, e era a arca do santuário de Deus, feito no tempo de Moisés. Oh, que coisa estrondosa! Mas perderam. O poder, a virtude não está no objeto, na arca, está em Deus, que mostra ou atua como quer. Assim, pronto, perderam. Eles estavam desviados, eles estavam cultuando a arca, mas não estavam servindo o verdadeiro Deus, que era representado ou se fazia presente sobre a arca. É diferente. Talvez tenham copiado ou achavam que a arca tinha poder, porque lá atrás, observem, aconteceu de Josué, ao estar indo para atravessar o rio Jordão, Deus lhe deu instrução. Deus deu instrução: coloque a arca na frente, com os sacerdotes carregando a arca, e vão de encontro ao rio Jordão. Quando os sacerdotes colocarem os pés na água do rio Jordão, as águas vão parar. Corre, a que desce e a outra fica retida acima. E a arca foi na frente, e o povo atrás, acompanhando a arca. Os sacerdotes caminhando, chegam até o Jordão, molham os pés na água do Jordão, pronto, acontece um milagre. E os sacerdotes ficaram com a arca no meio do rio, ou seja, do leito, agora seco, do rio Jordão, e o povo atravessa. E a ordem veio depois, quando Deus fala e Josué faz cumprir, que os sacerdotes agora saíam do rio Jordão. E eles caminham então para fora do leito, e as águas vêm em grande quantidade, porque era a época de cheia. Pronto. Quem parou as águas do rio Jordão? Quem viu, ou quem contou a história, ou quem soube da história, que viveu no tempo de Ofni e Finéias, achava que o poder estava na arca. Ficaram desiludidos, estavam errados. O poder está na ordem de Deus, que mandou: leve a arca. É a representação de Deus, mas Deus dizendo que estaria indo à frente do povo para atravessar o último obstáculo antes de alcançar a terra prometida. E que muitos tomam como figura de que na hora da morte o Senhor vai conosco para passar da caminhada deste deserto para a terra celestial. Muito bem, mas lá o Senhor mandou, era o Senhor. A arca só simbolizava, não tinha poder algum. Assim, se formos observar muitos fatos que temos na Bíblia, muitas ocorrências, mesmo lá atrás no tempo de Moisés, quando, por exemplo,
Entrando no deserto, acharam águas amargas. Qual foi a ordem de Deus? Lança um madeiro nas águas, as águas vão sarar. Pegou lá assim, o madeiro, jogou nas águas, as águas ficaram saudáveis. Agora, por acaso a gente vai jogar madeira em água salobra para aí, vai ficar boa? Não é a madeira que tem a virtude, Deus mandou. E aquilo pode muito bem ter um sentido, uma mensagem para nós. Mas o madeiro não tem poder algum. Se alguém tivesse pego aquele madeiro que foi jogado com o exército, talvez tivesse guardado em casa e sendo cultuado até hoje. Então, não é isso. Passando os tempos, vamos chegar ao tempo de Eliseu, águas amargas em Jericó. E lá vai Eliseu, sabendo do fato, o povo como que apresentando aquilo como um problema. Eliseu pede em uma salva nova, me dê sal. Levar para ele uma salva nova, sal, ele pega o sal, joga na água e a água fica boa. É só repetir isso aí por aí. Não adianta, sal não tem virtude alguma. Mas até hoje tem gente que pega sal grosso, sal refinado, sal sei lá o que, e acha que o sal vai dar virtude. Se não houver uma ordem de Deus, não tem ação nenhuma. É engano, é misticismo, é feitiçaria. E quantos hoje ainda fazem isso? Se formos observar em frente, tem mais história. Mais história. Tempo de Isaías. Deus falou com Isaías sobre a situação do rei Ezequias, que nós já lemos há pouco. A situação dele era de morte. O Senhor avisa que era para a morte aquela enfermidade. Ele clama ao Senhor. O Senhor manda Isaías voltar e dizer que foram acrescentados 15 anos. Observe bem, 15 anos. E dá para ele, rei, um sinal. O sol vai voltar no relógio, ou seja, o sol estaria projetando a sombra, movimentando em sentido contrário. Em vez de adiantar, iria atrasar. Muito bem. E depois vem mais uma palavra que está como que perdida e quase que eu diria desnecessária, só para provocar, mas na verdade Deus mandou tão necessária. Isaías faz uma pasta de figo e coloca sobre a ferida. Pronto, e o rei sarou. Agora, será que tem ninguém fazendo pasta de figo, colocando a enfermidade aí para sarar? Como se a virtude, houvesse virtude numa pasta de figo para curar? Deus mandou, mas antes de colocar a pasta de figo já disse que o rei estaria curado com 15 anos acrescentado e o sol já andou para trás. E a pasta de figo depois? Ficamos sem alguma explicação, mas dentro do que nós queremos falar, sem abrir novo assunto, vamos entender. A virtude não está no objeto, na pasta de figo, está na ordem de Deus. Mas ele já seria curado com pasta de figo ou sem pasta de figo? Continuando. Farinha na panela. Tempo de Eliseu. Vão colher alguma coisa para fazer um caldo para o povo que se reunia. E saem as pessoas procurando alguma coisa. E alguém colhe sem conhecimento planta venenosa, lança na panela, cozinha tudo na hora de comer. Tem veneno na panela. O que Eliseu fala? Traz farinha. Jogou farinha, sarou o veneno e o povo comeu. Isso quer dizer que na farinha tem virtude? Quando tiver um problema aí, a gente lança a farinha e vai resolver? Se Deus não deu ordem, não adianta nada. O poder está na ordem de Deus e não no objeto. E não no objeto. E a tendência
vai longe, que pode ser que muitos acham que é a receita caseira, né? Ah, você está com dor aqui, então toma tal chazinho. Ah, está com dor lá, então é aquele outro tipo de chá. Tem que ver se tem virtude, o que é, se tem um ingrediente saudável mesmo, só é também algo tradicional que vem de avós até hoje. A pessoa continua receitando e acha que aquilo tem poder no material. Se não for no objetivo da química como remédio, não funciona nada. Mas observe, é tendencioso o povo colocar o poder, a virtude no objeto. Vamos mais em frente. Jeremias capítulo 7. Desde o verso 1, podíamos estar considerando o povo de Judá. Agora é a tribo de Judá, com Benjamim, o reino de Judá. Israel, as 10 tribos, já não existem mais, já não existem. Desviaram e sumiram, desapareceram. E essa tribo de Judá, ou este reino, com o que sobrou de outras tribos, essa nação de Judá é visitada pelo Senhor com mensagens trazidas pelo profeta Jeremias. E Jeremias está na porta do templo, anunciando ao povo as mensagens de Deus, que em suma eram uma exortação ao arrependimento, a deixar os maus caminhos, a idolatria e tantas outras coisas, porque certamente andaram desviados de Deus, sem a proteção de Deus, quando viesse o mal, não teriam livramento. Muito bem. E assim, no verso 3 do capítulo 7 de Jeremias, parte da mensagem é esta: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Paremos. Vamos colocar em nossas palavras o que estava acontecendo. O povo andava desviado. Muitas coisas erradas. Se formos observar Ezequiel na sua mensagem, ele é arrebatado por Deus e levado a Jerusalém, mesmo ao templo, começou por ali. E Deus começou a mostrar a Ezequiel quantas transgressões e idolatrias terríveis estavam existindo no meio do povo, começando dos mais importantes, dos líderes do povo, na casa de Deus, e dali estendendo por toda Jerusalém. O povo estava totalmente desviado, mas iam para o templo, para os rituais normais do templo, achando que estava tudo bem, não vai acontecer nada. Templo de Deus, templo de Deus, Deus habita nesta casa. Ele jurou a Davi e a Salomão, e pronto. Confiança em quem? No templo de Jerusalém, templo de Deus. Aí vem a mensagem, verso 5: mas Deus diz: se deveras melhorares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizer juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Aí Deus diz: se
é condicional, várias vezes, se melhorar os vossos caminhos, vocês vão continuar vivendo. Depois no verso 8 e mais algum verso diz: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então, verso 10: vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Verso 11, Deus diz: é pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. E agora leiamos o verso 12 juntos. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. O que aconteceu com Siló? Naquele tempo de Ofni e Finéias, a arca roubada e o resto do templo, o templo que fez Moisés. Que perda! Tudo foi destruído, só sobrou a arca que os judeus levaram. Onde queremos chegar? É a apresentação de fatos que mostram a virtude, o poder não está no objeto. Deus pode usar objetos para muitas coisas, mas a virtude não está no objeto. Depois da ordem do Senhor, aquele objeto não faz mais nada, porque na verdade nem ele fez, foi Deus que fez, e o objeto foi só algo visível que Deus utilizou para fazer a sua obra. Isso que precisamos entender. Um templo inteiro foi destruído, para ninguém ficar preso no templo, nem nos objetos do templo. Agora vamos mais à frente. O povo foi para cativeiro, que Jerusalém foi destruído. O templo construído por Salomão foi destruído. Que desperdício! Historicamente, arquitetura, relíquia, sei lá mais o que. Mas Deus não poupou, tudo foi destruído, não sobrou nada, a não ser os utensílios, copos, garfos, panelas, sei lá o que depois foram levados lá para o cativeiro e foram devolvidos. Mas não fala da arca, não fala do altar do incenso, não fala do castiçal, não fala de outros objetos mais. Sumiram. Mas foi feito por Salomão. Sim, Salomão fez, mas não vale nada o objeto. O bem daquilo era a representação das coisas de Deus. Representação. Mas por propósito de Deus, o povo volta do cativeiro. No tempo de Zorobabel, segundo fala Ageu, fala Esdras, fala Zacarias, o templo é reconstruído, inicialmente humilde, muito pobre, mas Deus falou: haverá maior glória. Não por causa do prédio, não, a arquitetura era nada, riqueza não tinha nada para colocar lá, mas haveria maior glória, por causa da presença de Cristo Jesus. Muito bem. Depois, politicamente, outros governadores vão melhorando o templo, Herodes, inimigo do povo e da verdade,
também investe pesadamente no templo de Jerusalém, não porque amava a Deus, não, era política, é só para agradar os judeus ficarem de boa com ele, porque deu recursos para melhorar o templo. E isso vai até Mateus capítulo 24, quando os nossos próprios irmãos apóstolos estão lá com Jesus no templo e fica mostrando para eles: está vendo, Jesus? Olha que coisa linda esse templo, que colunas, que pedras. A nossa fragilidade, irmão, de gostar daquilo que vemos, ainda mais quando é coisa relacionada com Deus, a virtude, a maior beleza. Mas Jesus é simples, direto. Está vendo tudo isso? Vem tempo em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jogou um balde de água bem gelada neles, bem gelada. Eles também estão achando maravilhoso, lindo o templo, esquecendo que a nobreza do templo era a presença de Deus, não era a arca, não era a arca, nem coisa alguma na arca, era a referência, o simbolismo, a figura das coisas de Deus. Mas Jesus disse: acabou. E depois vai dizer para a mulher samaritana: Deus procura os verdadeiros adoradores, não é aqueles que ficam entrando no templo. Você tem que dar para a gente cultuar a Deus, que é até bonito. A igrejinha lá longe, lá no bairro de João Batista, lá Jesus não vai lá, lá não vou estar me cultuar. Mas se tiver um lugar de mármore, granito, bancos estofados, é lá que eu vou. Quantos pensam assim, irmãos? Quantos pensam assim? Mas Jesus cumpriu o seu ministério, morreu, sepultado, ressuscitou, foi para o céu, e o templo foi destruído. E até hoje, felizmente, continua destruído. Porque a mensagem é: Deus procura os verdadeiros adoradores. Mas não há quem queira construir de novo o templo de Jerusalém? Sim ou não? Vocês nunca foram visitados por alguém com uma campanha de juntar dinheiro para mandar para fazer as peças lá do templo em Jerusalém? Já tem maquete, já tem tudo pré-planejado, só falta tirar os árabes de lá e fazer de novo. Irmãos, isso é um absurdo, porque em Hebreus capítulo 10 é falado bem claro para nós que tudo isso foi para um tempo, eram figuras, a realidade é outra, a realidade é outra. Nós precisamos voltar lá atrás no deserto. O próprio templo não era para o povo entrar. O povo não entrava no templo, o povo ficava lá fora. Nós aqui temos o costume de quatro paredes e nós dentro. E atribuímos especial porque aqui é templo, casa de Deus. Mas onde nós estivermos, seria a casa de Deus, ou deve ser casa de Deus. Mas tudo aquilo foi passado, conforme em Hebreus capítulo 10. Lembre-se que o templo, com todos os rituais dele, são da lei. E a palavra em Hebreus capítulo 10 é clara, quando diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Tudo que acontecia no templo de ritual apontava para Jesus, sumo sacerdote e ao mesmo tempo vítima
da festa. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seria sacrificado por nós. Então não era mais para olhar para o templo. O melhor lugar para olhar agora, em imaginação da nossa mente, meditação e tantas coisas mais, é o Calvário. Lembrando da morte de Jesus por nós. Mas o pessoal quer tempo. Continuando, Hebreus capítulo 10. Tudo aquilo é expressão da lei. E lei é só sombra, é só figura. Mas quando vem Jesus, acabou a figura. Chega de sombra, agora é a realidade. Tanto é a realidade que quando Jesus, em conversa com o Pai, vem e diz o que está retratado no verso 9 do capítulo 10 de Hebreus. Então diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, para tirar tudo aquilo que tem referência ao primeiro concerto, tudo, inclusive o povo também, que não é mais de Deus na carne, que o Israel é espiritual. Tira também a terra de Israel, porque Deus não é ali que é a sua terra. Tira também Jerusalém, porque não é ali a sua cidade. Tira também o templo, que também ali não é a sua casa de morada. E tira os rituais, porque agora o sacrifício já foi feito e é o único com validade eterna. É Cristo Jesus crucificado por nós. Tira tudo. É o verso 9. Então disse: aqui vem para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo concerto, a segunda aliança, nova aliança, o sangue de Jesus derramado por nós. Verso 10: na qual vontade temos sido santificados pela oblação, a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E o verso 11: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Nunca, moço, deverá ser reconstruído o templo em Jerusalém. Nunca. O dia que isso foi feito é o máximo da abominação. Estão me entendendo? É o máximo da abominação. É desprezar Jesus, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e voltar a matar pombinhos e cordeiros e novilhos. É profanar, rejeitar o sacrifício, a oferta perfeita do Filho de Deus, e voltar ao simbolismo. Está bem claro isso? Só a guisa de passagem. E quem é que está construindo um templo de Salomão por aí? Está inaugurando um templo de Salomão por aí? E nem é em Jerusalém. É o máximo de uma exaltação soberba sem limites, ignorância total das coisas de Deus. Ainda que fosse copiar o templo de Salomão, é para todo mundo estar de fora, e lá dentro só Deus e o ministrante representando Cristo Jesus. Mas você foi figura também, retira, acabou as figuras. Então é profanação, irmãos. Aí vem a palavra de Lucas, capítulo 16, que podemos ler e conferir no verso 15, quando Jesus falou aos judeus, aos israelitas, e precisa falar com essa gente aí também, e disse: vós sois o que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, grandioso, sublime, perante Deus é abominação. 600 milhões de abominação em São Paulo. Só uma coisa de passagem, para não falar mais disso.
Mas o cristianismo então é vergonha. É o tempo da apostasia. Então Jesus está vindo. Vamos olhar para cima. A nossa redenção está perto. Muito bem. Voltando a João capítulo 2. João capítulo 2. João capítulo 2, verso 19. Antes, o assunto é Jesus entrando no templo. Preciso destacar, frisar esse detalhe. Jesus nunca entrou no templo. Ninguém entrava no templo em Jerusalém. Mas é que, além do templo propriamente dito, fizeram muitas edificações, e ao bloco de edificações a mais, a tudo aquilo chamavam de templo. Mas templo propriamente dito, segundo o que Deus mandou Moisés fazer e etc., era tão somente o lugar santo, o lugar santíssimo. Lembrando que o lugar santíssimo ninguém entrava, a não ser o sumo sacerdote, mesmo assim, uma vez por ano, e na data certa, com o sacrifício certo, ou com todo o ritual pré-estabelecido por Deus. E no lugar santo entrava o sacerdote, sim, todos os dias, sim, mas só para os atos determinados, que era o quê? Ali, ordenar o castiçal com suas lâmpadas, queimar o incenso, e a respeito dos pães da proposição, que de sábado em sábado eram trocados. Muito bem. Mas aqui Jesus está no templo, repreende aqueles que faziam do templo, ou da redondeza, daquilo que está relacionado com o templo, lugar de comércio e roubo, de esperteza, verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus derrubou as mesas, expulsou os animais, etc. E eles perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus fez aquilo, diz o verso 17, em zelo das coisas de Deus. Ali estava errado, porque não era nada de Deus. Ainda que os pombinhos eram para sacrificar para Deus, não sei o que mais fosse por ritual do templo, mas o povo estava fazendo comércio, era zelo. Eles querem o sinal, e Jesus dá o sinal. Verso 19. Jesus respondeu e disse. Aí todo mundo parou, olhou para o outro. Na verdade deve ter rido. E disseram para Jesus: 46 anos levou para fazer esse templo. Está no verso 20. Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Jesus falou do templo, e já olharam para o prédio. E Jesus falava, ele, pessoa, templo de Deus, o que nós também devemos ser. Pelo que a importância não é a parede do prédio aqui, o importante aqui é cada um de nós, no qual na verdade Deus deve habitar, e não nessas 4 paredes. Observe. Por isso vem a palavra no verso 21 dizendo: mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos ao 3º dia, os seus discípulos lembraram de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito.
Não é o templo que é importante, prédio, alvenaria, somos nós. Agora, cuidado, irmãos, não estamos fazendo do recinto, porque esse recinto foi feito e é visitado para as coisas relacionadas a Deus, toda reverência também é necessária, porque nós estamos aqui e aqui é o lugar onde nós convergimos para juntos estarmos na presença de Deus, não pelo local, mas porque nós estamos aqui. Aí está. A tendência deles foi lá prédio e não compreenderam Jesus. Como Paulo diz, que em Jesus habitava corporalmente a plenitude da divindade. Ou foi dito, Jesus não recebeu medida do Espírito de Deus, do Espírito Santo, não. Ele recebeu, ele tem a totalidade. Por isso que em Zacarias, em Apocalipse, ele se representa Jesus como sendo aquele que tem 7 olhos, 7 chifres, né? Mostrando 7 poderes, ou 7 Espíritos de Deus. Ele tem a plenitude. Muito bem, quantas coisas nós estamos falando? Agora, avançando um pouquinho mais, ainda hoje, quais são os objetos que estão servindo de desvio do povo? Hoje, no passado já teve vários, e hoje? Já não estão voltando para dentro da igreja os objetos que Deus falou, que eram figuras, já não estão trazendo para frente dos púlpitos uma arca, já não estão colocando castiçal de 7 lâmpadas por aí. Continua o desvio, misticismo, atribuir aos objetos poder e virtude. Não é isso. Perdoe-me dizer, mas vamos colocar. Quais são os símbolos materiais que Jesus ainda deixou conosco? Quais são os materiais que servem de símbolo para nós? Figura de alguma coisa, mas que Jesus deixou ainda. Ele mandou a gente trabalhar com incenso? Não. No passado sim, mas na atualidade não. Quais são os objetos símbolos? O sangue, representando a vida, o sangue cheio de mistério de Deus, o que representa a vida, e é a vida que servirá de resgate da alma, mas apontando para o sangue de Jesus, a vida de Jesus dada por nós. O que mais? Água, no batismo, por exemplo. O que mais? O azeite, que é para a unção dos enfermos, é para a unção dos enfermos. Estão ungindo tanta coisa por aí, é desvio, como se não houvesse virtude no azeite. Passar virtude na chave do carro, passar azeite na chave do carro, quero dizer, nas cadeiras, nos móveis. Isso foi feito no passado, no simbolismo. Nós estamos vivendo o presente, e Jesus falou de ir e ungir os enfermos, o que também depois nós temos a instrução de Paulo. Jesus mandou, deixou para nós o azeite como símbolo, mas a virtude não está no azeite. Perdoe dizer, a virtude não está na água, a virtude não está no sangue, está na ordem do Senhor.
e aquele objeto deve acompanhar como simbolismo e não como a chave da vitória ou do poder. Não. Isso nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes não pode talvez ter azeite, mas nós podemos orar, impor as mãos e o enfermo vai ser curado, porque o verdadeiro azeite, que é o Espírito de Deus, está presente. Mas com baldes e baldes de azeite, se Jesus não tiver, se o Espírito de Deus não confirmar, não tem nada que cure o enfermo. Tem gente que derrama azeite de montão mesmo, dá um banho de azeite para ser bem ungido mesmo e bem abençoado. Então, coisas e coisas, além desses símbolos citados, temos ainda o pão e o vinho na ocasião e no ato da ceia. Fazer isso em memória de mim, ordem de Jesus. Mas perdoe, fala bem claro, mas vamos ser coerentes. A virtude não está no pão, a virtude não está no vinho, não está. E tem gente que pensa que a virtude está ali. A virtude não está ali, está no simbolismo. Está no simbolismo e não na matéria. Como o pão, bebo o vinho, mas aquilo lá não tem efeito nenhum. Mas se em mim houver fé, aquilo lá é minha edificação, minha fortaleza, pode ser a cura da minha alma e pode ser a cura do corpo físico. Mas tem gente que pensa que a virtude está no pão e no cálice, e não é. Observe outra coisa, outro detalhe, não objeto. Nosso assunto é objeto, mas só para visa de complementação. Quanta gente usa o nome de Jesus como se o nome de Jesus fosse uma palavra mágica? Em nome de Jesus. No nome de Jesus há poder, mas não é para ser citado assim, como se citando o nome tem a virtude. Por isso que em Atos dos Apóstolos, aqueles que disseram em nome de Jesus, e o diabo bagunçou com eles. Não é pronúncia do nome, não é um abra-te sésamo das historinhas infantis. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, pode ter validade, se a pessoa está citando o sacrifício da cruz. Aí pelo nome, pela figura, pela lembrança, pela mente, o coração depositados naquele sentido, aí sim. Mas não é pelo sangue, não é pela água, não é pelo azeite, não é pelo pão, não é pelo vinho, nem pela pronúncia do nome. Porque aqui no Brasil é Jesus, mas no outro país a pronúncia é outra. E se tiver comunhão com o Senhor, acontece alguma coisa. Se não tiver comunhão com o Senhor, não acontece nada, em qualquer língua que falar. Então nós precisamos entender, a base é em verdade e em Espírito. Deus é Espírito e não é objeto que pode fazer alguma coisa. E por quanto tempo o cristianismo andou atrás de relíquias? Aqui está um pedacinho da cruz de Cristo. Aí andava com uma santidade, tá? Pedacinho da madeira da cruz de Cristo. Não adianta nada. Podia andar até com a cruz inteira. Tem que estar Cristo nele. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, aí sim. Quantos levam figurinha de santos? A cruz, a própria cruz, o símbolo da cruz, cruz de madeira, cruz de metal, cruz de ouro, cruz de prata, sei lá, é colocando a virtude no objeto, no nada. Vai expulsar demônio com a cruz, espantando. Está seguindo um filme de vampiro? É a mesma ideia de colocar virtude no objeto, e nós precisamos ter cuidado,
porque a virtude não está no elemento físico, símbolo. Mesmo assim, os símbolos que Jesus deixou ainda conosco são poucos, muito poucos, e que precisam ser usados só para aquilo para o que foi mandado, e não além. E não além. Muito bem, aí está esse assunto para nós estendermos. Há outras implicações que nós não vamos colocar agora, mas nós precisamos estar mais ligados em verdade e em espírito, porque há pessoas que praticamente ficam presas ao livro da Bíblia, enquanto o importante não é o livro, mas que essas palavras estejam na nossa mente e no nosso coração. Aí a ideia é abrir o Salmo 91, deixar em casa que não vai acontecer nada, demônio passa aqui. Não é objeto, mas a minha vida em correspondência com a vontade de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Muitas coisas sucedem assim, e nós precisamos vigiar a nós mesmos, tanto individualmente como em coletividade, para não admitir coisas que vão tomando lugar entre nós e criando um misticismo no nosso meio, na verdade, coisas de feitiçaria, só com um emblema e citações bíblicas ou cristãs. Cuidado, cuidado. Que Deus nos abençoe, por Jesus. Amém.